Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos falar se Via Varejo realmente vai quebrar. A gente vai entrar no resultado de algumas empresas que saíram agora em agosto, como Bradesco, Banco do Brasil, Via Varejo e Petz. Então, é isso. Vamos começar. Então, antes da gente começar, você que é parceiro do canal, lembra de deixar o gostei, isso me ajuda bastante. Então vamos aqui, a gente vai avaliar os números dos resultados e a gente vai começar direto em Via Varejo. Eu uso o site Fundamentei, não tenho nenhuma relação com eles, simplesmente é o site que eu acho mais completo para ver fundamento, contabilidade, informações gerais de empresa. Basicamente, caso você tenha caído de paraquedas aqui, Via Varejo é a empresa que é dona de Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com, tem uma marca que chama Bartira, que eu nem conheço, entre outras marcas. Então é o varejo, essas lojas você vai para comprar um eletrodoméstico, um eletrônico, e hoje em dia a maior parte, aí, boa parte dos negócios vem do digital, dos sites, né? Um Extra.com da vida. Então vamos dar uma olhada aqui como foi o resultado desse último trimestre. Caso você esteja iniciando na bolsa, as empresas, elas mostram quanto elas ganharam de dinheiro ou perderam, como elas se saíram a cada 3 meses. Então é que nem na sua escola que tinha lá os trimestres, né? Então 4 vezes por ano tem sua nota lá na escola quando você era novo. Aqui também é assim, 4 vezes por ano a empresa mostra se ela está se saindo bem ou mal. Então no site Fundamentei eu vou descer aqui embaixo até balanço. E aqui a gente vai pegar o balanço, tem o anual e o trimestral. O que saiu agora foi o do segundo trimestre. Então a gente tô gravando em agosto. Então a empresa trabalhou 3 meses, depois trabalhou mais 3, fechou aí a meio ano e com isso ela divulgou agora como ela se saiu. Vamos olhar aqui, basicamente é essa última linha que eu estou marcando aqui. Essa última linha tem algumas informações importantes. A principal delas, sempre, se você está começando, lembra de olhar o lucro. Então, basicamente, essa empresa Via Varejo, que é uma das favoritas do pessoal do mercado, está com prejuízo de 492 milhões nesse último trimestre. Só que para falar se isso é ruim, se isso é muito ruim ou se isso é bom, a gente tem que comparar, a gente precisa de parâmetros. Um número absoluto não significa nada. De modo geral, ter prejuízo já é ruim, só que comparado com o passado, demonstra que está muito ruim. O caixa da empresa aqui, ó, 874 milhões, e você vê que está diminuindo. Caixa é o dinheiro que a empresa tem. Então a empresa está queimando caixa, está com prejuízo relevante, um dos maiores prejuízos aqui dos últimos vários trimestres, né? A gente volta no passado, a gente vê que poucas vezes ela teve um prejuízo tão grande. E aqui o resultado financeiro da empresa, o que é resultado financeiro? É quanto ela gasta com a dívida dela. Se você olhar a dívida de Via Varejo, ela gastou aqui com sua dívida nesse trimestre 800 milhões de reais, o que é maior até do que o seu prejuízo. Então, esses números são importantes. De modo geral aqui, o que a gente conclui? Que a empresa está indo mal, o prejuízo aumentou, prejuízo significa que ela está perdendo dinheiro. A receita líquida aqui foi um pouquinho melhor que o trimestre passado, mas não mudou muita coisa, comparado com o passado não está melhorando. O EBITDA, que é basicamente você paga os custos da empresa e sobra o EBITDA. Esse EBITDA aqui sobrou somente 227 milhões de todo o dinheiro que ela recebeu 7,4 bi. Então você vê que a operação dela é muito custosa, se ela conseguisse reduzir custo, seria um ponto positivo. E eu estou falando isso porque eles estão agora com um plano de reestruturação que a gente já vai falar. Depreciação e amortização é para as coisas vão ficando velhas, eles têm que anotar que as coisas que eles têm vão perdendo valor, é algo nessa linha. E é o que sobra disso é o EBIT. Então basicamente é isso que aconteceu, o resultado de Via Varejo está complicado. Eu estou falando de Via Varejo porque tenho posições em opções de Via Varejo. Então é importante acompanhar e entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? A empresa está piorando, ela não está melhorando e ela está numa situação complicada. Se ela chegar num ponto onde ela não tem dinheiro para pagar as dívidas, ela vai entrar em recuperação judicial, que ninguém quer a empresa entrando em recuperação judicial, ou ela acaba fechando as portas ou sendo adquirida por outra e quem era acionista, quem tinha uma operação, acaba tendo prejuízo. Esse é a situação atual, realmente está ruim Via Varejo, só que a gente tem que entender, a administração está fazendo alguma coisa,
Como eu já te adiantei, eles estão com um plano de reestruturação. Vamos dar uma olhada para ver se realmente isso faz sentido, se as coisas vão melhorar. Aqui, antes da gente entrar no plano de reestruturação, vamos pensar o porquê que eu tenho operações com Via Varejo. Via Varejo tem esse resultado financeiro muito pesado e os juros agora começou a cair. Se chegar num ponto onde caia bastante, esses 800 milhões de custo da dívida pode abaixar para 600, para 500, dependendo aí do que ela faz. Então, ela pode renegociar as dívidas, né, com juros mais baratos, caso os juros caia bastante. Então, o mercado ele tende a beneficiar essas empresas que são sensíveis ao consumo, são sensíveis aos juros, quando os juros começam a cair. Então eu fui lá e montei posições. Só que a empresa está indo tão mal e os juros não caiu ainda o suficiente para beneficiar ela de forma substancial. Então o que a gente está vendo? A empresa não está indo bem e nos últimos dias a empresa tem caído. Então aqui só para você ver a cotação de Via, vou pegar aqui o gráfico mais simples do mundo, que é o do Google. E aqui você pode ver que de junho para cá ela tem caído bastante. Saiu esse resultado, ela continuou essa queda. Tem várias empresas, vários fundos fazendo short nela. Se eu não me engano, a Esquadra está numa posição de short em Via Varejo, que é um fundo famoso. Então tem várias pessoas batendo aqui porque a empresa realmente não está bem. Agora vamos dar uma olhada no plano de reestruturação. Então aqui você pode ver que tem várias manchetes. Se você procurar Via 3, você vai ver que tem várias manchetes falando que o resultado foi muito ruim e a administração tomou uma atitude. Vamos ver o que ela tomou de atitude. Não vou ler a matéria inteira, vamos focar no que importa. Então aqui vamos falar do plano, né? Aqui fala que o plano reacende esperanças. De acordo com os especialistas consultados aqui pelo site E-Investidor, que é do site do Estadão aqui, o plano de transformação da Via reacende esperanças no mercado, mas ainda não é o suficiente para assegurar uma melhora na saúde financeira da empresa, porque a empresa realmente está muito complicada, está muito ruim. Via Varejo, a Via aqui, né, eu estou acostumado a falar Via Varejo, mas agora o nome é Via. A Via, ela realmente tem chance de quebrar, pessoal. Existe esse risco, não está legal a empresa. Ela tem que tomar atitudes drásticas e melhorar a saúde financeira. Não dá para ficar dependendo completamente dos juros cair, não dá para ficar esperando coisas externas. A administração da empresa tem que tomar atitude. Então, aqui como o Estadão está falando, junto aos números do segundo trimestre que vieram ruins, a administração da empresa já veio trazer uma ideia para minimizar o dano causado, né? O resultado ia assustar o pessoal e eles já vieram e trouxeram junto o plano de transformação de 2025. Então é um plano que vai até 2025, com algumas medidas com a ideia de melhorar a estrutura de capital e operacional da companhia. O que seria isso? Organizar para a empresa pagar menos dívida, voltar a ter lucro, seria organizar a empresa de uma forma que ela volte a ser um pouco mais saudável. Entre as metas, eles colocaram de fechar entre 50 e 100 lojas, provavelmente pegar as piores lojas, as menos eficientes e fechar para diminuir custo e melhorar exatamente isso aqui, ó, o EBITDA. Se ele diminui o custo e consegue manter lá uma receita razoável, o EBITDA aumenta. Então, você tirando aquilo que dá prejuízo, aquilo que te dá mais custos, talvez esse número melhore. Outro ponto, redução de despesa de pessoal, que é tudo essa mesma coisa para aumentar o EBITDA, redução de até 1 bilhão em estoques, além do novo modelo de crediário através de fundo de direitos creditórios FDICs. Com reação ao guidance apresentado, as ações da Via chegaram a subir 8% na tarde dessa sexta-feira, no dia 11, no dia seguinte da apresentação. Mesmo com isso, a ação continuou caindo aqui, independente dessa situação. Aqui, essa notícia também vem no Infomoney, que traz uma outra informação a mais, como novo modelo de gestão baseado em margens e ciclo de caixa, redução significativa de despesa com pessoal, otimização das lojas, fechamento que a gente já falou, essas lojas que estão operando no prejuízo, migração de categorias 1P de baixa rentabilidade para 3P, redução adicional de estoque com potencial até 1 bilhão que a gente também já falou. Aqui algumas coisas, monetização de ativos de até 4 bilhões, 2 bilhões e meio de crédito tributário, 1 bilhão em estoque, estimativa de alcançar um nível de até 40% menor de CAPEX de investimentos em relação a 2020. CAPEX é investimento, mas é custo também, né? Então,
investe menos, tem menos custo, a empresa precisa reduzir as dívidas, né? Seria muito melhor porque a dívida tem um custo, então reduzir CAPEX pode ser positivo. A Via tem atualmente 50% da sua exposição em crédito ligado ao crediário, ou seja, quando o cliente compra um produto no carnê parcelado, a empresa adianta os valores a ser recebidos junto aos bancos e depois devolve com juros quando o cliente terminar de pagar. Agora o plano é colocar a carteira de crediário no mercado de capitais por meio de fundo de investimento em direitos creditórios e cessão da carteira crediária ao FDIC. Acreditamos que a apresentação do plano estratégico e o fato relevante de estudo potencial para emissão de cotas devem aliviar a reação negativa em relação ao fraco resultado operacional. Outro ponto aqui é que o Renan Horta Franklin veio para assumir a presidência, esse executivo veio da Movida, que é uma empresa bacana, os números da Movida são bem melhores. E também trouxe o Elcio, que ele passou pela MYPK3, que eu sei que os números são legais, e passou pela BRF S, que eu não tenho certeza como são os números, mas eu acho que também não tem problemas como a Via não, é uma empresa melhor. Então aqui diz que a nova estratégia da Via vai focar em categorias chaves mais rentáveis. Então o que acontece? A empresa está ruim, está indo de mal a pior, mas existe um plano de recuperação. Se vai funcionar, se não vai, a gente não sabe e é uma incerteza muito grande. O que a gente percebe? Existem dois cenários mais óbvios. Um é eles conseguirem implementar de maneira gradual esse plano, os juros cair, a despesa financeira reduz e vem um bom humor para a empresa e ela sobe, só que aí a gente não sabe quanto tempo deve levar isso. Se essa reação positiva vem em 6 meses, em um ano, pode ser que eles não consigam executar esse plano e a empresa seja deteriorada no caminho. Então existem dois planos, um catastrófico e um de possível melhora da empresa. O que você deve fazer? Eu não sou a pessoa que vai falar o que você deve fazer, eu estou aqui para te falar os números, os fatos, o que aconteceu. Eu tenho posições de opções e quem for meu aluno, se não sabe das posições, eu mostro para você na nossa comunidade fechada. Agora é isso, eu sei que muitos de vocês investem em Via, é uma situação delicada, mas é isso, é algo meio tudo ou nada, se melhorar pode ser que exploda a cotação, multiplique por 2 aí, por 3 de maneira fácil, porque a empresa está em vias de ir muito mal, então se tem uma melhora, melhora muito, ao mesmo tempo tem chance de tudo ir para um lado muito ruim. Então aí o que você vai fazer vai com você mesmo. Vamos falar de outras empresas agora que vocês têm me trago bastante. Eu voltei de viagem agora, abri uma caixinha de perguntas e vocês me perguntaram muito de Pets também. Pets está numa situação diferente, a ação está caindo, está derretendo. Aqui Pets, vamos olhar o Fundamentei também. Eu tenho posições em Pets, digo a mesma coisa, quem quiser saber minhas posições, na comunidade fechada eu mostro lá. Eu sempre gostei muito de Pets. Eu gosto da loja, eu gosto de levar meu cachorro na loja, eu gosto de comprar as coisas lá. Só que o que aconteceu com Pets? Ela fez um IPO recente, né? Foi em 2020, alguma coisa assim, 2021. Vamos olhar aqui se tem os dados. Aqui, ó, 2020 foi o IPO e com isso a empresa ela caiu. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Cotação. Ela chegou a valer aqui o equivalente a R$28. Fez o IPO aqui em 17. Se ela tiver pago dividendo, às vezes os valores estão ajustados, tá? E por isso que você não está reconhecendo. E hoje aqui ela vale R$5 mais ou menos. Vamos ver o valor de Pets aqui no Google, que é o gráfico mais simples que tem. Não vou abrir o Profit, não vou abrir ferramenta para olhar esses gráficos não. Tá 5,44 Pets. Então é uma empresa que basicamente derreteu, né? Imagina algo que valia 28 valer 5 agora. Isso é dividir por mais de 5 vezes o valor. Você tinha 100 mil, agora você tem 20, se você tiver comprado no topo. Então, olha que coisa dramática. Com isso você pode pensar, a empresa foi uma enganação, era muito boa e agora ficou ruim? Ou então, ela era uma empresa ruim desde o início e por isso caiu muito? E a realidade é que não. A gente teve um problema no Brasil, caso você não saiba, que muitos IPOs... O que é um IPO? A empresa começar na bolsa. Eles começaram todos absurdamente caros. Empresas que deveriam valer 1, começaram valendo 5, valendo 10. E com isso, o mercado, ainda mais o nosso mercado de juros altos, um mercado mais mal-humorado, vai reprecificar todos esses ativos. Ativos realmente ruins viraram quase pó. A gente tem vários exemplos, eu não vou citar aqui. E outros que estavam com múltiplos puxados, mesmo que tenha uma contabilidade boa, também caíram bastante. Uma coisa era Pets, os múltiplos de Pets eram altos, ela entrou cara na bolsa e com isso ela foi sendo corrigida.
Agora, qual que é o balanço? Vamos olhar o balanço aqui, vamos olhar os trimestrais. Basicamente a empresa é isso aqui, funciona de maneira muito parecida que eu te mostrei ali em Via Varejo. Vamos descer, primeira coisa que a gente vê, o lucro. A empresa não teve prejuízo, ela teve lucro. Isso é o primeiro ponto que já é melhor que Via Varejo. Um segundo ponto, resultado financeiro, quanto que gasta com dívida. A empresa gastou 23 milhões nesse trimestre com dívidas e teve 11 de lucro. Ou seja, os juros caindo, em algum ponto ela deve ser sim beneficiada, isso é legal. O que pode fazer com que ela pare de cair pelo menos e volte a subir no futuro. Daqui a alguns meses, o ano que vem, alguma coisa nessa linha. A gente não sabe, mas é algo que é provável de acontecer graças a esse simples ajuste financeiro aqui. Vamos lá, o que é legal ver? Se a empresa está crescendo, se ela está diminuindo, você vê que era algo caótico, um número ia para cima, outro para baixo, já que o lucro líquido de Petz também é algo meio caótico. A gente está vendo o trimestral, se a gente resumir pelo anual, olha como o lucro em 2017 era 11, foi para 31, foi para 24, foi para 58, em 21 bateu 75 e agora nos últimos 12 meses está em 41. Então é algo não tão estável o lucro de Petz. Ele tem variado, mas sempre tem ficado positivo. A margem, que é basicamente pegar quanto ela recebeu de receita e quanto no final deu lucro, dá essa porcentagem aqui. E essa margem da Petz tem caído. Se a gente olhar a receita, que é basicamente ela está vendendo mais ou não, a empresa está conseguindo abrir mais lojas, essas lojas estão vendendo, então aqui a gente vê que a receita nesse último trimestre ele aumentou. Então isso é algo positivo. De modo geral, a receita cresce trimestre a trimestre, isso é muito bom. Patrimônio também tem crescido, isso é legal. EBITDA, que é você pegar tudo que vendeu e ver o que sobra pagando os custos operacionais, pagando aluguel, pagando pessoal, pagando os custos que a empresa tem. Sobrou aqui nesse trimestre 81 milhões, que foi melhor que todos os trimestres anteriores. Mas nesse trimestre a gente teve aqui 41 milhões de depreciação e amortização, aquilo que eu te falei. Tem um carro, o carro fica velho, então isso tem que ser descontado lá na contabilidade. A empresa tem um prédio, o prédio fica velho, ele pode ter prédio que valoriza, pode ter prédio que desvaloriza. Tem um computador, o computador desvaloriza, então tem que ser anotada essa desvalorização. Para depois, por exemplo, um computador ficou velho, você tem que ir lá e comprar. Para você monitorar essa perda de dinheiro que você vai tendo, é essa linha aqui, depreciação e amortização que eu estou te mostrando. Então aqui, descontando depreciação e amortização, sobra o que a gente chama de EBIT, daí desconto juros, o custo da dívida, aqui a empresa tem 450 milhões em dívidas, depois desconta os impostos e o que sobra é o lucro. Então basicamente a empresa teve 11 milhões de lucro, o que claro que poderia ser melhor, mas não é ruim. Eu não considero o resultado de Petz ruim. A gente tem várias coisas crescendo e melhorando, e a gente tem também matéria do pessoal dizendo o que eles estão pensando. E a gente tem também aqui o posicionamento do CEO sobre o que eles vão fazer. Uma coisa que eu gosto em Petz é que o fundador, ele ainda é o CEO. Se a gente subir aqui no site, a gente olhar os controladores, o primeiro lugar, que tem 1/4 da empresa, é o Sérgio. Esse Sérgio Zimmermann é a pessoa que criou a empresa. Então o fundador continua sendo a pessoa que controla, a pessoa que tem visão, ele continua sendo o líder e ele tem aqui dinheiro em risco, ele está com a pele em risco, ele quer que a empresa cresça. É claro que ele recebe um salário gordo, muito provavelmente. Essas empresas pagam muito bem para os controladores, para quem administra e está tudo certo. Mas é legal ver que a maior parte do patrimônio dele está aqui vinculado à empresa ainda. Inclusive essa questão aqui de pagamento para a diretoria, para o conselho, é algo um pouco polêmico, porque eles pagaram aqui no último ano 40 milhões para a diretoria e o conselho, né? Principalmente aqui a diretoria recebeu 38 milhões de reais, enquanto o lucro da empresa, o lucro líquido foi no ano 51. Então aqui os acionistas minoritários já sentem um pouco de dor nisso aqui. Mas tudo bem, a empresa é muito grande, se ela continuar crescendo e esse valor gasto com os diretores não continuar, não tem problema. Aqui a gente pode ver algumas manchetes também para você entender o que está acontecendo.
Em Pets a gente pode ver algumas coisas que eles trouxeram que eu achei interessante. Primeiro que esse documento que eu estou te mostrando você acha no site do RI da empresa. Só pular o nome da empresa e no Google e RI. O que a gente consegue perceber em Pets? Que eles continuam abrindo lojas, eles continuam crescendo. Em um ano eles abriram 44 lojas, que representa 25% do total. Então é uma empresa que ela está com margens reduzidas. Como você viu aqui, a margem de 4% antes foi agora para 1%. Deixa eu pôr o balanço anual. Aqui é a mesma coisa, de 4% caiu para 1%. Só que é uma empresa que ela continua crescendo, continua abrindo lojas, e as lojas elas têm um processo de amadurecimento. Uma loja no começo é um grande custo, e com o tempo ela começa a dar retorno, começa a dar lucro, e esse lucro ela vai se pagando à loja. O que eu acabei de falar é isso aqui. Há alguns destaques. Nesse trimestre ela abriu mais 11 lojas, eles estão expandindo para fora de São Paulo. Foram 45 lojas nos últimos 12 meses, então é um crescimento bem acelerado. 52% das lojas abertas foram fora de São Paulo, porque era muito concentrado aqui no estado de São Paulo, agora está indo para fora. 54% das lojas, então a maior parte da rede, ainda não tem 3 anos de operação, o que significa que elas ainda estão num processo de amadurecimento. 19% das lojas estão no primeiro ano ainda. Hoje, no total, a empresa tem 231 lojas. Eles tentaram ser justos aqui, falar um pouco a realidade dura e um pouco de o que eles têm de bom. A parte boa que eles viram foi patamares sólidos de rentabilidade, elevada geração de caixa operacional, mesmo com a expansão acelerada e maior participação do digital versus o ano passado. Só que eles estão falando o seguinte, que o ambiente de consumo incerto, com demanda ainda arrefecida, mais fraca, pelas condições macro no Brasil, além do cenário competitivo mais intenso. Eles têm aqui competição da Cobasi, por exemplo, que está abrindo várias lojas fortes, com iniciativas marginais em prol de rentabilidade por parte dos concorrentes. Então a concorrência está tentando abaixar preço para competir, então eles também acabam tendo que baixar preço e segurar a barra. É um pouco o que aconteceu, por exemplo, com Cielo quando veio uma concorrência muito grande. Todo mundo sofreu, a Cielo resistiu, várias das concorrentes já não estão bem das pernas. Agora aqui, aparentemente, Pets está aguentando a barra, é o que a gente está vendo. Então eles estão falando que estão buscando um equilíbrio entre crescimento, rentabilidade e inovação. E é isso que eles estão falando que vão buscar aqui no segundo semestre, acelerar a captura de market share, consolidar e ampliar a posição de liderança no segmento pet no Brasil. É isso, não vou entrar mais no detalhe aqui. Outro ponto que a gente viu é que várias empresas que eles compraram marcas fortes, por exemplo, como Zidog, que vende internacionalmente, é coisa para cachorro, roupinha, por exemplo, coleira, e tem várias outras marcas. Boa parte das marcas ainda não dão lucro. A Pets dá lucro, agora as outras marcas ainda estão precisando conectar e ter uma sinergia maior. Então tem um potencial aqui de ter dinheiro sendo feito com essas marcas que eles adquiriram. Eles criaram um ecossistema de vários serviços e produtos relacionados a Pets. Enfim, é isso. O que eu quero dizer é que a Pets ela é bem mais positiva que Via Varejo, não tem risco nenhum de curto prazo, de recuperação judicial, de quebrar. É uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, está crescendo numa velocidade rápida. Só que ao mesmo tempo ela está sendo atacada, ela está crescendo e sendo atacada. O que vai acontecer ninguém sabe, mas eu tenho posições aqui nessa empresa. Eu gosto muito da marca, conseguir fazer uma marca que parte dos consumidores tem carinho e isso é algo que tem bastante valor. Vamos seguir para as outras empresas que a gente já está um tempo legal aqui no vídeo. Vamos entrar nos bancos. Primeiro, Banco do Brasil, que é o mais fácil. Então aqui só para você ver, Banco do Brasil, economia mista, controlado pelo governo. Vamos descer e ver os números. Balanços. Basicamente os números do Banco do Brasil foram fantásticos, foi um recorde aqui de lucro, 9 bilhões de lucro, uma margem aqui de 14%, é uma margem boa para o Banco do Brasil. Você vê aqui que lucro líquido no trimestre aparentemente foi o maior até hoje, receita crescente, vamos juntar aqui para ver o anual é mais justo. É interessante ver como o Banco do Brasil no ano da pandemia sofreu, fez 12 bi de lucro, passou aqui 1, 2, agora a gente está no meio do terceiro ano, conseguiu multiplicar seu lucro por quase 3, 2 vezes tanta, quase 3 aqui, de 12 foi para 33 bilhões. Então o Banco do Brasil fez um trabalho extraordinário e hoje, provavelmente,
Banco do Brasil está subavaliado ainda pelo tamanho do lucro. Não sei se esse movimento positivo vai continuar com tanta força no futuro, mas hoje o Banco do Brasil, na minha concepção, já valeria mais, porque ele não subiu o tanto que o lucro subiu. E geralmente a cotação segue o lucro. Uma coisa que a gente pode ver são múltiplos que eu gosto de ver no Status Invest. Vou colocar aqui Banco do Brasil. Claro que isso não é recomendação de compra nem nada. Banco do Brasil aqui com dividend yield nos últimos 12 meses pagou 9,43% aqui em dividendos. Preço sobre valor patrimonial tem 0,84, a média é 1. Então existe um potencial de alta baseado nesse múltiplo, que daria aqui um valor patrimonial de 56. Então para voltar para a média, um preço justo de Banco do Brasil seria 56, mas você tem que analisar outros fatores, né? Não é só isso, isso é um múltiplo só. PL está em 4,21, a média é 6, então também tem um espaço para subir razoável o PL para voltar para as médias. Então o Banco do Brasil aqui é um caso que não tem muita dúvida. Usando os múltiplos, a contabilidade super boa, um lucro enorme, um lucro crescente. Então basicamente é isso. Banco do Brasil com lucro crescente, lucro recorde, não se discute. Cotação costuma seguir o lucro. Se o lucro está crescendo, existe uma chance grande da cotação continuar crescendo também. Então é um dos bancos aqui que está saindo melhor. A gente tem aqui bancos saindo bem, pelos últimos resultados a gente tem BTG, o Itaú veio muito bem também e Banco do Brasil, são os 3 bancos que estão indo melhores. E muitas pessoas me perguntam de Bradesco, porque eu tenho uma posição relevante em Bradesco. Então tá aqui, estou na página do Bradesco, vamos olhar o balanço também rápido. Não tem lá muito drama aqui. O que aconteceu? O Bradesco teve uma política de emprestar crédito de maneira errada. Emprestaram muito e tiveram muita inadimplência. Emprestaram para pessoas com menos condições financeiras, com empresas também que sofreram muito na época da pandemia. E a gente viu o lucro aqui que estava em 22 bilhões cair para 16 bi e foi sofrendo, né? A gente teve aqui vários sofrimentos. A gente teve aqui uma possível normalização que a gente achou, só que aí sai lá o caso de lojas americanas, que deu um prejuízo enorme em Bradesco, e outras dívidas, outros casos também de inadimplência, né? A carteira em geral de crédito do Bradesco sofreu muito com a inadimplência. Muitas pessoas não pagando ou atrasando o pagamento. O que eles fizeram agora? Começaram a emprestar menos. A carteira de crédito diminuiu, porém eles estão selecionando melhor em quem emprestar dinheiro. Então a historinha foi basicamente isso aqui. PDD aqui é provisão de dívida duvidosa, é o dinheiro que eles deixam separado, guardado, eles dão meio como perdido esse dinheiro. Então aqui eles têm PDD e você vê que sobe muito do nada, que em dezembro de 22, o último trimestre do ano passado, vem 11 bilhões em provisões. Essa provisão diminuiu para 8 bi, mas ainda assim se manteve em 8 bi, que é aqui, ó, tá vendo a porcentagem? Isso é a porcentagem para ver se tá bom ou se tá ruim. Foi para 700%, que é absurdo, e depois voltou aqui, tá caindo, 190, 180. Então, tá numa trajetória de normalização. A administração já percebeu o problema lá atrás, já tomou atitudes, e é um problema que vai passar, muito provavelmente a empresa deve resolver isso aqui. E a gente não sabe o tempo que vai levar, se é 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. 2 anos já é um tempo muito longo, mas provavelmente pode levar aí um tempo razoável. E assim que resolver essa questão da inadimplência, o lucro volta a subir. As pessoas esperavam aqui o que seria saudável para o Bradesco. Voltar a lucrar aqui na casa dos 6, dos 7 bilhões e a partir daí crescer para um 8 bilhões, 9 bilhões, como os outros bancos estão conseguindo buscar aí valores legais. Margem líquida de 10%, Banco do Brasil está com 14% de margem, só que ele tem uma receita maior, então ele acaba tendo um lucro bem maior, né? Banco do Brasil buscou 9 bi agora, Bradesco está em 4. Então está no processo de solução dessa inadimplência e assim que solucionar, o banco volta a ter uma lucratividade maior. O que eu vejo aqui? É questão de tempo, de paciência, porque deve ter um processo aqui de sofrimento. Vai aguentar aqui até o balanço não mostrar números melhores, a cotação deve sofrer, deve às vezes dar uma recuperada, depois cai,
fica num tempo ruim, cai um tempo, depois dá uma volta, mas conforme o mercado vai sentindo. A gente não pode ter uma piora desse PDD nos próximos resultados, e eu acho que é muito difícil de ter. Banco dá para ter um certo nível de controle, então eu acredito que pelas atitudes que eles tomaram, a provisão deve ir melhorando e o lucro também. Você pode ver que do trimestre passado para cá, o lucro já veio um pouquinho maior, já subiu um pouquinho a margem. Mas o que seria saudável seria a gente ver um 6, um 7 aqui para ficar realmente bom. Então basicamente é isso. Eu não vejo nenhum drama muito grande em Bradesco. Na minha visão é uma questão de tempo até o banco voltar às taxas de rentabilidades anteriores que ele tinha. O ponto aqui, o drama, é sempre que você tem uma posição que termina antes do prazo necessário para a empresa se recuperar. Então aí você tem prejuízo mesmo você tendo acertado o racional. Então você sempre tem que ajustar isso. No caso aqui, na dúvida, sempre busque um prazo mais longo possível. Então é isso. Eu tenho uma posição também, todos esses ativos que eu te falei hoje, eu tenho posição, por isso eu falei. Eu tenho uma posição bem relevante em Bradesco, acho que hoje talvez seja a minha maior posição, alguma coisa do tipo. E por fim, tá muito longo, mas vamos passar só em Vale aqui, como que Vale veio. Vale teve uma redução de lucro muito grande, mas ela é commodity. Commodity é algo absurdamente caótico. Ela entra num setor complicado. A empresa é fantástica, você vê que o patrimônio sempre cresce de modo geral, a receita líquida varia bastante, mas de modo geral cresce. EBITDA também é um pouco caótico, porque é commodity, então minério de ferro pode ir lá no céu, pode cair muito, e isso mexe com a receita da empresa. Mas ela é muito bem administrada, apesar dos pesares. E aqui o lucro foi para 4 bi, e olha aqui que engraçado, a gente tem aqui o trimestre com lucro de 4 bi e trimestre seguinte com 15. Trimestre com 4, trimestre com 30. Qual é a previsibilidade em Vale aqui? Não tem. A gente aqui, quem é investidor de longo prazo, tem que se segurar, tem que abraçar a ideia de que a empresa é bem administrada, que de fato é e trouxe um retorno para um acionista muito legal. Se a gente olhar o retorno histórico, aqui, puxei o retorno total de Vale. Em 26 anos, que é o tempo que a empresa está listada aqui, na verdade, é o tempo que a gente tem de informação, de dados aqui. Eu não tenho certeza quando ela listou, talvez ela tenha listado até antes. Aqui, listou em 1970, então ela listou bem antes mesmo. Mas a gente tem informação de 26 anos. Em 26 anos ela rendeu 13.000%, o que é multiplicar seu dinheiro em 133 vezes. Uma média de 22% ao ano, que é uma média de retorno muito alta, uma média de retorno muito boa. Então aqui, você que é um investidor de longo prazo numa empresa dessa, você tem que se ater a essa ideia, a essa fé de que a empresa é bem administrada e ela vai crescer, ela vai se dar bem no médio e no longo prazo principalmente. Então é isso, porque se a gente for olhar o último trimestre, a gente pode até assustar ou achar alguma coisa de errado, pode acreditar que tem alguma coisa de errado, enquanto na realidade não tem. No caso aqui, como o vídeo está longo, não vou entrar nisso, é bacana você que é investidor, quer ter posições longas, em Vale olhar a apresentação do RI, porque ele pode falar os projetos que eles estão criando, que eles estão investindo e quando que isso deve começar a operacionalizar, quando que deve começar a dar algum retorno e você talvez consegue definir um prazo para montar suas operações, por exemplo. Em opções a gente sempre tem prazo. Ou mesmo para você montar suas operações com ações, tentar ter uma visão do que pode acontecer no futuro baseado no resultado desses projetos, do que a administração está pensando. Então é isso, lucrou 4 bi, que é uma margem de 10%, tem época que tem margem gigante de 44%, mas depende muito, depende da cotação do minério, e o minério aqui ele deu uma controlada, a China voltou e não empurrou o minério para cima ainda, então o pessoal aqui está nesse impasse, existiu uma expectativa da China carregar a cotação do minério de ferro para cima, não aconteceu, então aqui a gente aguarda, a empresa continua sendo boa, a empresa continua dando bons resultados. Então é isso, espero que você tenha gostado, trouxe aqui a visão, os números das empresas que eu tenho posição em Vale também, todas essas empresas eu tenho posições ou em ações ou em opções. Então eu gosto de acompanhar elas de alguma forma e quis trazer um pouquinho do que eu estava enxergando para vocês. Espero que você tenha gostado, se gostou deixa o gostei, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.